A gente vai falar com o presidente do Minas Petro, porque o governo federal retomou a cobrança integral do PIS/COFINS sobre o diesel nos primeiros dias de 2024. O imposto estava zerado desde 2021, mas parte do recolhimento foi antecipada em setembro de 2023. E a arrecadação voltou a ser integral, causando um impacto de cerca de 35 centavos por litro do diesel. Quem está com a gente aqui é Rafael Macedo, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais, Minas Petro. Rafael, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. É um prazer te receber aqui no Central 98, primeira edição. Bom dia, Paulo. Bom dia, João. Bom dia, Ricardo. Na verdade, é um prazer estar aqui também para explicar para a população. E a gente representa os postos de combustíveis. Quando a gente vê ali o nome do sindicato, parece um nome grande, mas a gente, de fato, representa ali 4.500 postos em Minas Gerais. E a gente acaba representando o último elo da cadeia, e sempre que acontecem essas mudanças de preço, é muito bom a gente estar aqui para explicar para a população que muitas vezes reclama lá dentro do posto, né? Porque ela vê o impacto dentro do posto, mas ela não sabe que é uma cadeia enorme até chegar no posto, e que o posto, tanto quanto a população, sofre com esses aumentos, sofre com o aumento de imposto, tributo. Tivemos esse aumento de tributo agora do diesel, de cerca de 35 centavos, e vamos ter outro agora em fevereiro, dia 1º de fevereiro, com mais 15 centavos na gasolina e mais 12 centavos no diesel. Então estou aqui para explicar isso aí para a população. Às vezes a população não consegue entender mesmo, porque anunciam-se reduções ou aumentos e você não vê o reflexo imediato na bomba. Ou melhor, no aumento a gente vê rapidinho, talvez porque o bolso sinta mais rapidamente. Como é que é feito? Como é que é esse impacto? Como é que é feito esse cálculo e qual o impacto que tem, por exemplo, de um aumento de 35 centavos sobre o preço de um litro de diesel? Olha, o que a gente viu agora, né, esse impacto do diesel, ele praticamente não aconteceu na bomba, pelo fato de que a Petrobras, há alguns dias atrás, ela tentou suavizar esse impacto com uma redução no custo. Então, a gente viu na bomba praticamente uma estabilidade. Então, no diesel, a população não sofreu ali na ponta. E, na verdade, de outubro até janeiro, o que a gente viu foi uma redução no preço do diesel na bomba, em função da redução da Petrobras. E o que acontece, muito bom você falar sobre isso, né? Quando aumenta, o que acontece na bomba? Quando reduz, quando vai chegar, o que vai acontecer? A gente tem que entender o seguinte: a cadeia inteira, ela não é composta só pela Petrobras, só por postos bandeirados, ela é uma cadeia extremamente complexa. Nos combustíveis, por exemplo, quando fala-se num aumento ou redução da Petrobras, a gente tem o impacto do biocombustível que não é reajustado. Então, na gasolina a gente tem 27%, que vai para 30% do biocombustível, e no diesel a gente tem 12% do biodiesel. Então, tudo isso faz com que seja uma cadeia tão complexa que quando chega no posto, o que ele faz é o quê? Chegou para ele a redução ou aumento, ele repassa na bomba e a população vai ver isso em 1, 2 dias, 3 dias, que é o estoque médio que um posto mantém ali debaixo da terra. Ô, Rafael, que bom que você tocou nesse assunto. Eu estava tentando explicar para o João, para o pessoal da redação, uma visão empresarial de qualquer negócio, né? Que é a formação de estoque. Qualquer empresa, ela sempre tem um dilema, igual a história do ovo da galinha. Quem veio primeiro? Se eu vou marcar o meu produto pelo preço que eu comprei mais a minha margem ou pela reposição do meu estoque? Isso é difícil em qualquer segmento. Então, como consumidor, eu, Ricardo, justamente por ter essa visão empresarial, porque eu cuido disso, eu consigo perceber. Mas como que a gente pode ensinar para o consumidor que não é uma maldade do dono de posto de gasolina baixar ou não o preço, mas é simplesmente uma questão disso. Olha, se eu comprei mais caro, eu não tenho como vender mais barato. Ou eu também não posso vender tão mais barato, porque senão eu não consigo repor o meu estoque. Como é que vocês conseguiriam explicar isso de forma mais didática para a população? Eu acho que você foi cirúrgico na sua fala. Existe um mercado empresarial e o dono de posto, ele não mantém um estoque muito grande ali debaixo da terra. Ele recebe combustível todos os dias e ele paga combustível à vista. Não existe prazo, não existe nada. Então, a reposição de estoque e pagamento é com um dia. Então, vamos colocar, por exemplo, muito diferente das distribuidoras. A gente passa ali na refinaria Gabriel Passo, onde estão as distribuidoras, e a gente vê aqueles enormes tanques. Eles sim, eles têm uma fórmula matemática de cálculo de estoque. O dono de posto, ele é comparado a um pequeno comerciante de uma padaria ou de uma papelaria
que ele recebe aquele produto e ele precisa pagar aquele produto no dia seguinte. Se ele não repassa, ele não tem dinheiro para pagar o combustível no dia seguinte. E a mesma coisa acontece com a redução. À medida que a redução vai chegando para a gente vai repassando ela na bomba. O que é difícil talvez de entender é que o dono de posto seja esse pequeno empresário, refém da cadeia. A distribuidora, sim, a distribuidora ela tem um cálculo de custo de produto e aí ali sim existe sim essa questão de reposição de estoque, de preço médio. O dono de posto ele não precifica pelo preço médio, ele não precifica pelo que está no estoque, ele precifica pelo mercado, ele precifica buscando o cliente na ponta. Sempre vai ser assim e não existe tanto cálculo nem margem de manobra ali no posto, que é um pequeno empresário, muitas vezes familiar. Rafael, aproveito também para tirar uma dúvida que a gente recebe constantemente em relação aos valores, né, dos combustíveis. Porque muita gente fala assim, estou passando aqui no corredor X, na Contorno, na Tereza Cristina, e todos os postos estão com o mesmo valor. O que a gente pode falar em relação a esses valores que são iguais entre os postos? Eu até agradeço por poder falar isso, porque parece, né, quando a gente fala sobre posto de combustível, parece que existe um combinado, né? Porque todos estão iguais. Mas o que acontece? O posto de combustível é um posto, é um mercado que tem majoritariamente 2 produtos, muitas vezes exposto na entrada. Vamos supor que você, como cliente, está passando nessa mesma via e vê um posto com uma diferença de 2 centavos para o outro. O que você vai fazer como consumidor? Você vai escolher o posto mais barato, sempre. Você sempre vai ter a opção, porque são 2 produtos iguais, similares, é a mesma gasolina, é o mesmo etanol, apesar de ter uma bandeira diferente, você sempre vai escolher aquele posto que tem um preço mais barato. E em função da briga pelo cliente, acaba que existe esse paralelismo natural de competitividade do mercado. Não tem nada que a gente falar em combinado, não existe são muitos empresários, diferentemente da cadeia de distribuição. Aqui em Belo Horizonte está falando em 500 postos, muitas vezes de empresários individuais. Então, assim, o que acontece? Eu mesmo, para precificar o meu posto, eu tenho postos em avenida. O que eu faço? Eu vou na avenida inteira e vou ver os meus concorrentes. A partir do preço dos meus concorrentes, eu vou precificar o meu produto. Então, assim, se eu estou perdendo cliente para o posto da frente que está 2 centavos abaixo, de fato, eu vou igualar. E se eu baixar dele, ele vai igualar. Então, é uma dinâmica de mercado pela sua alta competitividade. E Rafael, só para a gente finalizar rapidinho, a gente tem pouco tempo, sim, Rafael, mas para a gente traçar o cenário agora de Minas Gerais, diante dessa, que você falou, teremos mais impostos aí incidindo a partir de fevereiro, falar do diesel, da gasolina e como é que está o etanol que está muito procurado nos últimos meses aí pela população. Sim, a gente vai ter aí um aumento, né? Agora dessa vez em fevereiro vai ser o aumento do imposto estadual, um aumento de 12 centavos no diesel e 15 centavos na gasolina. E infelizmente, né, a gente vai ultrapassar agora na gasolina a casa de R$2 de imposto no produto. E a gente vê ali a composição da cadeia, quem mais ganha é realmente o poder público, que cobra ali R$2 por litro. É o sócio majoritário de qualquer negócio. Então, assim, e a gente acaba, como está na cadeia, a gente acaba esquecendo e acaba culpando o dono de posto pelo alto valor que se paga na bomba, esquecendo que quem está ali usufruindo desse alto valor é realmente o poder público e vai ter esse sofrimento agora, dia 1º/2, esse aumento previsto. Vocês, como a ponta da cadeia, o fornecimento do varejo, aquele que o consumidor tem a relação direta, como é que você vê a alteração de política de preços praticadas pela Petrobras para a valorização, para a criação de valores de cada combustível que é comercializado, se essa política de preços é adequada ou se haveria uma outra alternativa na opinião dos proprietários e donos de postos? Olha, para o dono de posto, faz muito pouca diferença a política da Petrobras, porque, igual eu falei, ele recebe aquele produto e repassa. No final, o prejuízo ou o ganho é para a população no final. E o dono de posto, assim como o consumidor, ele quer sempre um combustível mais barato. Ele sempre vai optar por um produto mais barato, porque vai aumentar o volume dele, vai diminuir a necessidade de capital de giro, vai diminuir a quantidade, o valor do estoque que ele tem que enterrar ali debaixo da terra. E a gente tem uma posição de que é bom ter previsibilidade. É bom que caminhe por preço internacional, pelo simples fato da gente ter previsibilidade de abastecimento. Quando a gente vê descasar muito, né, perder muito essa referência, o que a gente vê é as distribuidoras com dificuldade de suprimento, a gente vê
o posto com dificuldade também de suprir o seu estoque. Às vezes a gente viu no interior, especialmente do estado, que tem que sair combustível daqui de Betim para o interior. Muitas vezes o posto fica sem combustível por conta dessa disparidade. O que a gente vê como alternativa, e só respondendo a questão do etanol, a gente vê com muito bons olhos o etanol. O etanol já tem sido 60% do nosso volume aqui em Belo Horizonte, e não só aqui em Belo Horizonte, Triângulo Mineiro e outras cidades. Volume de venda, você está falando. De venda. E a gente vê isso como uma alternativa justamente a essa questão do petróleo ou do mercado internacional, porque é um produto nacional produzido aqui. Nós vamos pedir licença pro pessoal do esporte, que a gente vai estourar um pouquinho, que o Ricardo tem mais uma pergunta, mas é bom deixar bem claro, a política de preços é livre, não há nada que regulamente, né? É bom deixar isso muito claro. Livre em todos os elos, inclusive livre desde a Petrobras até o dono de posto. Perfeito. Rafael, é uma curiosidade que, como consumidor, a gente está acostumado a ver em outros países, né? Na Europa inteira, nos Estados Unidos, até mesmo na América do Sul, aqui o Chile é assim, Uruguai também, postos de gasolina self-service, cada um vai lá e abastece. Isso, inclusive, ajuda a diminuir o preço do combustível, já vista que é um componente de custo para os donos de postos. Você tem alguma expectativa de que o Brasil, em algum momento, consiga praticar isso, tirar o frentista? E, pelo amor de Deus, gente, nada contra frentistas, é a mesma coisa que contra cobradores de ônibus. Mas você vê alguma possibilidade disso para diminuir a operação de um posto e o combustível ficar mais barato? Olha, o que eu vejo é com bons olhos a questão da liberdade do dono de posto escolher. Porque eu mesmo, se amanhã viesse uma lei que me liberasse de ter frentistas, eu talvez não abriria mão dos meus frentistas por conta do simples fato de que alguns postos em Belo Horizonte, especialmente, eles atendem mais do que se pode, porque tem uma pessoa ali atendendo. Então, por exemplo, um posto médio, ele venderia muito menos se eu tirasse frentista. Por quê? Porque eu tenho só 2 posições de abastecimento, eu tenho só 4, enquanto um abastecimento com frentista demora 2, 3 minutos, sem frentista ele demoraria 10. Então, assim, o que eu acho é que tem que ter liberdade para o dono de posto, ou para quem quer que seja, escolher a dinâmica que vai ser e, por livre mercado, também escolher o seu preço. O que a gente vê é que talvez diminuiria pouco, porque a composição do dono de posto ela é muito pequena nesse valor inteiro ali. O preço da mão de obra é pequeno, é isso? O preço da mão de obra ele vai ser um impacto, vamos supor, de 10 centavos, em um valor de R$5, R$6. Então, assim, talvez seja pouco pela expectativa de redução que pudesse vir. 8 horas em ponto. Hoje o pessoal do esporte vai brigar com a gente, mas não tem problema não, porque nós conversamos com o Rafael Macedo, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no estado de Minas Gerais. Rafael, venha mais vezes, porque eu tenho algumas perguntas ainda que eu deixei de fazer. Eu quero saber numa próxima algumas outras questões, que são questões que os nossos ouvintes sempre nos encaminham. Então já fica convidado para vir mais uma vez para conversar com a gente aqui. Excelente, a gente está sempre à disposição. Se for para informar a população, informar com verdade, a gente vai estar sempre aqui. Muito obrigado por sua presença Obrigado. aqui no Central 98, primeira edição. Joãozinho.